dia a todos. Amados, em mais um momento com Deus, a mensagem de hoje que nós vamos compartilhar, o nosso tema é o pensamento de Deus a seu respeito. E a mensagem que nós vamos começar lendo é Salmos 139, 17 e 18, que diz o seguinte: Salmo 139, 17 e 18. Normalmente eu deixo marcado, né? Não sei o que houve aqui nessa minha marcação. 139, 17 e 18, que diz o seguinte: Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aqui, amados, é o salmista Davi que está falando. E assim, é natural, quando nós sentimos saudade de alguém, naturalmente nós nos pegamos pensando naquela pessoa em várias vezes no decorrer do dia. Muitas vezes nós comentamos com outra pessoa, mostramos a nossa fragilidade, a nossa carência. Davi disse aqui em suas orações como era grande, como era precioso os pensamentos de Deus a nosso respeito. Isso nos leva a pensar numa coisa: qual é os pensamentos de Deus a nosso respeito e qual o valor que nós temos para Deus? Davi disse que a soma dos pensamentos de Deus era grande. Qual a soma desses pensamentos? Deus é aquele que fixa o valor. O valor de Deus, ele é fora dos padrões humanos. O valor de Deus vai contra os nossos valores humanos. Falamos aqui, por exemplo, em Lucas 16:15 diz isso. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vós justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado ao homem é abominação diante de Deus. Os nossos valores, às vezes, são uma abominação diante de Deus. E logo, em seguida, vem o seguinte pensamento: então, qual é esse padrão de valor que Deus tem para mim? Tem a meu respeito. Então, vamos ler aqui Mateus 16, 26. Mateus 16, 26, que diz o seguinte: Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Primeiro, o padrão de valor de Deus é que a nossa vida vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o padrão que Deus imprime no nosso coração. O valor que Deus nos dá é mais do que toda a riqueza que nós conhecemos como valor. Deus deu Jesus por resgate a nós. Ninguém e nada poderia ser mais precioso para Deus do que o Filho dele. E mesmo assim, Ele nos deu Jesus em resgate a nós. Então isso começa a abrir na sua mente qual é o seu valor para Deus, qual o tamanho dos pensamentos de Deus a seu respeito. Aqui em Salmos 49, 8 diz o seguinte. Eu andei marcando isso, mas não sei o que houve. Salmo 49, 8 diz o seguinte: Pois a redenção da alma deles é caríssima, é necessária e cessará a tentativa para sempre. A redenção da nossa alma para Deus era caríssima.
Deus precisava de um plano para nos resgatar que cessaria toda a tentativa anterior para sempre. E qual foi esse plano? Jesus. Pois a redenção da nossa alma, ela é mais valiosa do que o universo inteiro. Não existe nada mais valioso no mundo para Deus do que Jesus. E mesmo assim, Ele entregou Jesus por nós. Aqui você pode até se perguntar, ótimo, Deus entregou Jesus para morrer por toda a humanidade, mas eu sou só mais um no meio da multidão, pastora. Deus não me ama desse tanto, até porque minha vida está uma droga, uma desgraça total. Aí eu vou ler para você aqui Filipenses 2:3, que diz o seguinte. Filipenses 2:3. Apóstolo Paulo falava, nada façais por partidarismo ou vanglórias, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui é o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Filipos. Paulo nos ensina a ser imitadores de Cristo. E esse é o amor que Cristo tem por cada um de nós. Porque Cristo, Ele considera-nos superior a Ele mesmo, porque senão Ele não teria aceitado a proposta do Pai. O Pai nos amou tanto que deu Ele para vir aqui, e Ele nos considera mais importante do que Ele mesmo, que aceitou vir. Amados, aqui em 1 Pedro diz mais. 1 Pedro 2:24 diz ainda, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. A partir do momento que o Senhor resolveu morrer por nós, nós fomos mortos para o pecado, para vivermos para a justiça de Deus. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, por isso você não sente esse amor de Jesus por ti. Por isso você se sente essa pessoa solitária, essa pessoa deprimida, porque você vai ter isso aqui quando você reconhecer o amor dele por você. Amém, amados? Aqui em Romanos 12:10 diz ainda. Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O Senhor Jesus preferiu dar honra a nós, do que estar honrado lá no céu, no trono dele. Amém? Sinfonias 3:17 diz mais. Sinfonias 3:17 diz, o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amados, Deus nos ama, isso é incontestável. Não tem nada que possa provar que Deus não nos ama. Tudo que nós lemos é que Deus nos amou mais do que todas as criações que Ele fez, capaz de dizer para o Filho dele, só tem um jeito de resgatarmos essas pessoas. Nossa criação que está lá perdida, é você indo lá. Você vai ter que pagar o preço para tirar eles do pecado, da decisão que eles tomaram lá atrás de errar. E Jesus olhou para o Pai e falou assim, sim, Pai, com certeza, eu sou capaz de trocar minha vida pela deles. Eles nos amam igualmente, amados. E eu te pergunto, você tivesse 10 filhos, você seria capaz de dar um dos seus filhos por resgate de outros? Certamente não, nós não compreendemos esse amor. Então, amados, não se deprima porque você se acha só ou porque você não tem o amor de alguém, você tem o amor maior. Amados, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, tá? Tenha um dia de paz na presença do Senhor Jesus, amém?